Glória a Deus. Seja bem-vindo em nome do Senhor Jesus, tá bem, meu? Uma satisfação ter o irmão aqui, veio para poder conhecer o nosso trabalho, né? E receber aqui a ministração. Que Deus abençoe o Senhor em nome de Jesus. Amém. Bom, se ainda existe uma porção de cristãos vivos diante de Deus, estão vivos dentro de uma igreja que dia a dia vai se afastando de Jesus. Eu não serei subversivo dizer para abandonar as igrejas. Sei, todavia, que o espírito do anticristo está presente para induzir a cristandade restante ao engano. Daí, João dizer: amados, não creiais a todo espírito, mas provai se os espíritos vêm de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Eu não posso chegar aqui e dizer o seguinte: sai da tua igreja, porque a tua igreja está afastada da presença de Deus. De nenhuma igreja. Não é esse o papel. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, disse: importa que entre vós haja heresias, para que aqueles que têm a aprovação de Deus se manifestem. Não é sair, não é abandonar, não é esquecer, porque agora tem um movimento que é o movimento dos cristãos desigrejados, cristãos que nasceram na igreja, mas não querem mais ser cristãos dentro da igreja, são os desigrejados. Assiste pela televisão, assiste pela internet, tem uma playlist lá cheia de hino, mas fica em casa, não quer saber de ir para a igreja, são os desigrejados. Ou nasceram na igreja, ou se converteram, passaram uma temporada, mas não querem mais, ou se decepcionaram com a igreja, ou se decepcionaram com si mesmo, não quer mais saber. São desigrejados. Eu respeito, só que não é essa a mensagem que nós temos em o Novo Testamento. A Bíblia diz que a gente não pode deixar de congregar, como é costume de alguns. Deve se congregar, deve se reunir com os irmãos, receber a palavra, receber a ceia, fazer o batismo, se organizar. E quando surgiu algum erro, vai lá e corrige. Só que a situação está tão angustiante para esses irmãos, é tão angustiante, que eles começam a enxergar erro em tudo, em todos. Que o pessoal vai andando, sabe, como se não fosse crente. Você conhece a pessoa na igreja, conhece a pessoa fora da igreja, são duas pessoas estranhas, uma não casa com a outra. Aí é o seguinte, vão saindo. Quer dizer, ainda existe uma porção de cristãos vivos, só que a igreja está se afastando de uma tal maneira de Jesus que está difícil participar de tudo, tá? Difícil se engajar em tudo. Você vai lá animado, não sei o que, começa a participar, daqui a pouco você vê lá umas hipocrisias, umas políticas, uns negócios que não tem nada a ver, e a pessoa já se escandaliza aí, quer largar. Por isso que eu sou um advogado, tá? Uma pessoa que defende a ideia da igreja local. A igreja local composta por uma membresia ali de 10, 15 famílias, sabe, 20 famílias, 60 pessoas, 100 no máximo. Algo assim que dê para tomar conta, que um pastor consiga tomar conta junto com poucos obreiros, seus professores, seus líderes. Igreja pequena que dá tempo de você corrigir o erro em tempo. Agora, quando se torna um gigantesco ministério, com aquele castelo que é um templo, sabe, que fica muito caro, tem que contribuir para tudo o tempo todo, e tudo é muito difícil, aí o espírito do anticristo deita e rola, e o pastor não pode fazer muita coisa, porque o pastor é só um administrador do tempo. Então, eu sou favorável da igreja local com um número limitado de cristãos, sabe, e prédios assim, prédios que dê para você enxergar o irmão enxergar o pastor da onde ele está, porque aquela igreja onde o cara se perde no meio da multidão lá, meu, saiu perigo. João falou, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Se ele podia falar isso no tempo dele, imagina agora, o que dá de falso profeta. Se nós, irmãos, que ficamos ali com a Bíblia na mão, sabe, tomando cuidado, lendo, com mau cuidado para transmitir a palavra, se a gente corre o risco de tropeçar na palavra, agora imagina a turma que não lê, que não sabe, que não quer saber, que persegue a Bíblia. Você imagina quantas heresias e quanta falsa profecia sai da boca dessa turma que não conhece a Deus pelas Escrituras, que não tem o critério que você está tendo aqui. A impaciência das pessoas, as pessoas não têm paciência de ouvir um sermão.
As pessoas não têm paciência de ouvir uma pregação, não têm paciência de participar de um estudo bíblico. Isso aí é um caminho cimentado para que o espírito do anticristo tome conta. O diabo está levando, mas está levando como? Para fora? Não, está levando aqui dentro mesmo. Deixa ele aí sentadinho, sem aprender nada, não gostando nem de pregação e nem de pregador. Quando ele gosta de um pregador, ainda dá o azar de gostar de um pregador que não é um pregador biblicista. Muitos falsos pregadores estão surgindo aí, né? Uma vez eu fui na Conde de Sarzedas e vi assim a prateleira, sabe, dos CDs dos pregadores, e os caras escandalosos lá: ô irmão, paz do Senhor, me leva na sua igreja, paz do Senhor, dá meu cartão. Eu falei: isso é o Paraíba? É um escândalo, está se vendendo, está se oferecendo. Isso é prostituição, não tem dúvida. Pregador que fica se oferecendo em troca de oferta ou qualquer outra barganha, está prostituindo, é uma prostituição no púlpito. E o pastor que aceita participar da barganha está pagando pelo produto, pela prostituição. Está errado. Jesus disse: recebeu de graça, entrega de graça. Foi convidado, vamos custear as suas despesas. Agora, você se oferecer e ainda colocar o preço do cachê, é do diabo, está errado e é pecado. Cristo não fez, os apóstolos não fizeram, e quem faz é do diabo. Eu acho que nesse momento eu estou doutrinando, né? Você tem todo o direito de questionar, mas é uma doutrinação, mas é um curso teológico, então você pode questionar, mas do meu ponto de vista é o diabo. O anticristo é um flagelo de Deus para punir os iníquos, os homens que rejeitaram a plenitude do Evangelho de Deus. João 5,43. Eu fiz questão de, nessa palestra aqui, trazer vários textos bíblicos. Está um pouco diferente das outras, mas é para vocês verem que a Bíblia está recheada para falar sobre a nossa situação. É para a gente mesmo, tá? É para quem veio, né? Jesus disse: eu vim em nome do meu Pai, e não me recebeis. Se outro vier em seu próprio nome, a esses recebereis. Se tem uma coisa que o espírito do anticristo gosta, é nome, fama. O nome do camarada tem que estar no estrelão, tem que ter destaque no pôster, porque se não tiver, fica chateado, aborrecido, xingando, nem aparece. Tem que brilhar. Esse é o espírito do anticristo. A busca por fama ou autorreconhecimento é o espírito do anticristo. O Senhor Jesus falou o quê? Que nós temos que, se a gente quer ser conhecido, tem que ser conhecido no céu. E para ser conhecido no céu, tem que entrar lá no quarto escuro e buscar Deus em secreto e confessar a Jesus, para que Jesus nos confesse. É tão secreto o nosso nome, mas tão secreto que a gente só vai saber dele se a gente vencer. E ainda vem uma pedrinha branca, não vem um. Eu acho interessante a linguagem de Jesus, pastora Maria. Você vai receber o seu nome. A linguagem de Jesus é essa: vem aqui, Maria, vem aqui. Vou te dar seu nome. Abre a mão. Aí ela abre a mão assim, como se fosse receber uma melancia. Não, coloca assim, as duas mãos assim, Mas Senhor, eu estou esperando receber aqui um nomão. Não, um nominho. É tão pequenininho que cabe numa bolinha branca. E você tem que juntar as duas mãos e tomar cuidado, senão você perde a bolinha branca, a pedrinha branca. Isso é Jesus falando. O que é segredo, é para ser guardado. Guardado é humildade, é simplicidade. Se Deus quiser te dar nome, Deus te dá. Se Ele quiser levar seu nome longe, Deus te leve. Mas se Deus não quiser levar seu nome longe, espera o céu. Porque lá no céu, Jesus disse: aí eu confessarei o seu nome diante do Pai e dos anjos. Tá bom para você? Agora o pessoal, pelo espírito do anticristo, quer ficar famoso aqui embaixo. E se o nome dele não tiver no papelzinho da programação da igreja, aí você vai ser mal falado no WhatsApp, no Facebook, porque esqueceu o nome dele. Tem briga para saber se o nome está em cima ou se está embaixo, ou se está atrás do panfletinho. É uma vaidade diabólica, né? Jesus revelou a identidade do anticristo. Será um judeu, tá? Porque está falando com os judeus. Outro virá em seu próprio nome, que a esse recebereis. Os judeus receberão o anticristo.
Porque Cristo não veio no nome dele, Cristo veio no nome do Pai. Olha que coisa! Eu vim no nome do meu Pai, ele nem veio no nome dele. O outro vem no seu próprio nome, nem tem pai, nem reconhece ninguém acima dele. Isso é o espírito do anticristo, uma pessoa que não consegue reconhecer uma autoridade que Deus tenha colocado acima dele, é o espírito do anticristo. Todo mundo tem alguém que está acima dele. Isso é uma ordem divina. O pai e a mãe geram o filho, e o filho tem que honrar o pai e a mãe. É o princípio da autoridade. Será o judeu que virá em nome de si mesmo, é o homem do pecado, que tem pleno acesso ao templo dos judeus e ao santo dos santos. Será que ele vai ser um sumo sacerdote? É uma pergunta que a gente faz. Ele vem ali na nata, um nome reconhecido entre os judeus, e vai ter acesso ao santo dos santos. E no santo dos santos só o sumo sacerdote pode chegar. Não sabemos ainda, mas tem um pessoal correndo para reconstruir o terceiro templo. Está tudo pronto, o terceiro templo está pronto. O terceiro templo ele pode ser montado em questão de 3 meses. 3 meses, porque ele é pré-moldado. Todos os utensílios do templo já estão todos prontos. E existem escolas rabínicas voltadas para a formação só dos sacerdotes. E eles já têm um sumo sacerdote. E eles têm um curral de gados só para aquele sacrifício, que só pode ser sacrificado no templo. São animais puros, de engorda só para o templo. Está tudo preparado para o caminho do anticristo. Tudo. E eles falam isso aí claramente. Só temos que tirar aquela mesquita de lá. Só tem que tirar aquela mesquita de lá. E se tiver que ser na guerra, vai ter que ser pela guerra. Mas eles creem que o Messias vai dar um jeito. Então por isso que eles estão prontos. Está tudo pronto, sabe? Os paramentos, a roupa, os utensílios, o templo, o pessoal estão sendo treinados no mundo inteiro. Tem dízimo do mundo inteiro sustentando a causa judaica em Israel. Você viu o movimento do Donald Trump em reconhecer Jerusalém como capital de Israel e não Tel Aviv. Tel Aviv era uma capital, agora Jerusalém foi reconhecido. E o camarada foi tão ousado que ele foi lá e transferiu a embaixada dele de Tel Aviv para Jerusalém. É aqui que é a capital. Donald Trump dá apoio para Israel. E o candidato à presidência da República, que é o Jair Bolsonaro, de igual forma. Ele é um aficionado por Israel também. E isso é para cumprimento das profecias. Vai haver também uma simpatia pela causa israelense no mundo. Isso por parte dos governantes que vão apoiar o anticristo, porque nem todo mundo vai apoiar o anticristo, tá? Vão ter alguns povos aí que não vão apoiar o anticristo. Um líder judeu mundial que terá levado Israel ao cumprimento das profecias messiânicas, exaltando o judaísmo e denunciando o Cristo dos cristãos. Ele não é reconhecido como anticristo, mas como Messias. Olha, porque para eu poder ser reconhecido como Messias, eu tenho que denunciar o outro como não Messias, não é? E ele vai denunciar o Cristo que a gente crê como sendo um falsário, um charlatão. Vai haver uma guerra do anticristo contra o cristianismo, tá? Contra o cristianismo. Vencedor das guerras contra o Islã e contra as tropas da ONU, um judeu, como fica evidente no 13º capítulo do Apocalipse. Nele encontraremos os termos chaves para a nossa leitura das revelações sobre o anticristo. Por quê? Os muçulmanos são contra Israel. Só que a ONU também é contra Israel. Vocês sabiam disso? A ONU também é contra Israel. Muitas sanções da ONU é contra Israel. Israel tem que forçar a barra. Aquela separação que existe na Cisjordânia, tá? Se vocês entrarem para estudar esse assunto, vocês vão ver que tem uma fronteira na Cisjordânia. E aquela guerra entre judeus e palestinos. A ONU é pró-palestinos e a ONU é contra os assentamentos dos judeus na Palestina. Não querem. Quando tem qualquer coisa, a acusação da ONU é contra os judeus. Aí o Benjamin Netanyahu, que é o primeiro-ministro, vai lá e fala: com ONU ou sem ONU, a gente vai. Manda um misto, entendeu? Manda um misto, porque Israel está bem ali do lado do Irã.
Se Israel piscar o olho, o Irã vai lá e destrói Israel. Você tem ideia? O Iraque é logo ali do lado, a Síria é logo ali do lado. Israel está cercado, só tem Israel no mundo que é por Israel. Em volta só país muçulmano, só país islâmico. E dentro do território, um monte de muçulmano que a qualquer momento pode explodir um monte de judeu. Por isso que tem soldados israelenses para tudo quanto é lado em Israel. Você tropeça nos soldados israelenses, que é uma das melhores polícias do mundo, tá? Os melhores treinamentos de polícia vêm dos israelenses. Então, se a gente lê o 13º capítulo do Apocalipse, tá? Que fala da besta que sai da terra e a besta que sai do mar, você vai ver que da terra está falando de Israel. O anticristo terá uma imagem idêntica do diabo. A chave de Apocalipse 13 está no fim do texto, com o número 666, um hexagrama. Hexa é a palavra grega para 6, tá? Vamos ao passo a passo da revelação sobre o anticristo, nesse texto de Apocalipse. Eu vi subir da terra outra besta, que tinha 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro, e falava como um dragão. Semelhante ao cordeiro porque ele está imitando o Messias. O Messias é o cordeiro, ele vem semelhante, ele vem imitando o cordeiro. E a terra aqui é a terra de Israel, e ele é chamado de besta. A palavra besta no grego é terion. Terion significa um animal feroz, mas é um animal híbrido, é um animal misturado com outros animais, tá? Ele é por isso que ele é chamado de besta, por aí. Mas ele fala como um dragão. Ele vem com a aparência de Messias, mas quem está tomando conta dele é o diabo. Está possesso de Satanás, mas não é possesso do tipo possessão demoníaca que a pessoa perde a consciência. Ele é o diabo encarnado, o diabo pode contar com ele, pode dar todo o poder a ele, e é o que o Apocalipse fala, que ele entrega todo o poder dele na mão do anticristo, porque é a última cartada do diabo também, né? É para isso que está sendo preparado o mundo. Olha aqui a adorada bandeira de Israel, que você encontra aí no adesivo dos carros, você encontra aí nos broches dos irmãos, você encontra nas igrejas. Tem uma igreja aí, rapaz, que faz adoração de anjo, sabe? Canta hinos de louvores ao arcanjo Miguel, vende CDs, usa um monte de símbolo de Israel. Eu estava lá zapeando lá, falei, rapaz, tudo quanto é igreja neopentecostal ama os emblemas de Israel. E aí lá vamos nós para fazer as pesquisas, por causa que é estranho, né? A pergunta que o evangélico faz é a seguinte: Cristo usava o broche de Davi? Cristo usava a menorá? Cristo ensinou a usar kippá? Cristo mandou usar o chale? Pelo contrário, Jesus falou: olha, cuidado com os escribas e fariseus. Eles pegam um filactério, coloca aqui, sabe, e aumenta a franja para o pessoal ver de longe que ele é um santo, um piedoso. Isso é o espírito do anticristo. Se você tem que ostentar a aparência para poder mostrar que você é piedoso, é o espírito do anticristo. Paulo escreveu aos Gálatas o que, pastor João? Deus não aceita a aparência do homem, não importa quem seja. Se foi Pedro, se foi João, se foi alguma coisa, não me importa, diz o apóstolo Paulo. Deus não aceita a aparência do homem. Tudo quanto é igreja que tem que usar o subterfúgio da maquiagem, do show, cuidado porque o espírito do anticristo está ali. E o símbolo de Israel vai entrando. E tem um trigo que o pessoal fala que tem que ter, e a figueira que tem que ter. E alguns montam a mesa da Santa Ceia cheio de emblemas de Israel. E aí coloca lá o triângulo dizendo que é a estrela de Davi. Vai você, ó. Os dois triângulos formam um hexagrama. Hexa 6, né? Todo mundo tenta. Aí vem o penta. Depois do penta vem o hexa. Hexa é 6, ó. Grama, linhas. Pentagrama, aquilo que está em 5 linhas. Hexagrama, aquilo que tem 6 linhas, ó. Olha o número 6 ali. O senhor fez a pergunta aquela hora sobre o 666, né? Agora chegou a hora da gente falar sobre o 666. Eu vou fazer uma pausa aqui, tá bem? Aí já vou pedir a autorização do pastor João para a gente poder ficar uns 15 minutos.
Aí a gente já termina.